Pedro Venceslau, começou o movimento do voto útil? Pois é, eu conversei com o Paulo Vasconcelos, que é o marqueteiro do FUAD em Belo Horizonte, e ele disse o seguinte, que o prefeito está recebendo o que ele chama de voto útil mineiro. É o voto útil silencioso, sem badalação, do eleitor de esquerda. Ou, na verdade, mineiro, que é conhecido por tirar, né, as meias sem tirar os sapatos, é tudo nas entrelinhas. Eu achei divertida essa metáfora que ele fez, porque é o seguinte, o FUAD, ele é um candidato que tem o apoio velado do presidente Lula. Ele foi o coordenador da campanha do presidente Lula em Belo Horizonte em 2022, quando ele ainda era vice-prefeito. Aí, nessa campanha agora, houve ali uma tentativa de articulação entre o candidato do PT, Rogério Correia, e o FUAD. O FUAD é apoiado pelo senador Rodrigo Pacheco e o Rogério Correia é o candidato do PT, em tese do presidente Lula. Presidente Lula que mal foi para Belo Horizonte nessa campanha, praticamente não foi nenhuma vez, não pisou na cidade. E antes, no período da pré-campanha, sempre que ia para Belo Horizonte, fazia questão também de se encontrar com o prefeito Fuad Noma. Agora, qual que é o cenário, né? O candidato do PT, Rogério Correia, está estagnado ali com 5% das intenções de voto. Então ele está recebendo uma migração de voto útil do eleitorado de esquerda. Parte desse eleitorado tem apoiado ali ainda a Duda Salabert, que está com 10% das intenções de voto. Mas a tendência é que o FUAD consiga consolidar esse eleitorado antidireita, só que sem desrespeitar, segundo falou Paulo Vasconcelos, o Rogério Correia. Porque é o seguinte, ele não está usando a imagem do presidente Lula na TV e poderia ter até tentado articular uma fotografia com o presidente, fazer uma viagem para Brasília, mas ele está deixando isso para o segundo turno eventualmente. Até porque espera ter o apoio do candidato petista no segundo turno. E talvez da Duda, né? Ver se como a Duda também se posiciona. E os relatos que eu escuto da campanha em Belo Horizonte é que todos estão ali muito críticos em relação ao FUAD, claro, é o atual prefeito, vem crescendo nas pesquisas de intenção de voto, mas vem ali fazendo a sua campanha com a sua estratégia bem mineira de ir atraindo esse eleitorado de antidireita, porque o Bruno Engler é o candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro, também vem crescendo nas pesquisas, utilizando muito a imagem de Bolsonaro. E o Mauro Tramonte, do Republicanos, também é um candidato mais para o campo da centro-direita, da direita. Então, o prefeito vai ali conseguindo cativar esse espaço e vai pavimentando o caminho para o segundo turno, Gustavo. Eu vou trazer 3 cenários também que tiveram leves alterações. O primeiro deles é em Porto Alegre. Nós temos o Sebastião Melo crescendo bastante e a Maria do Rosário caindo um pouco. Não sabemos se vai rolar segundo turno. Pode ser que acabe no primeiro turno. Vamos observar as próximas pesquisas. Tem um cenário interessante também lá aqui em Goiânia, porque estava muito à frente nas pesquisas eleitorais a Adriana Corsi do PT. Agora Sandro Mabel cresceu um pouco mais. A pesquisa Quest mostra, por exemplo, que tem uma diferença aí, estão dentro da margem de erro empatados. Importante ressaltar, Sandro Mabel, que tem o apoio do governador, o Caiado. Então a gente tem visto que deve dar segundo turno, mas com esses 2 candidatos. E outro cenário que a gente tratou aqui, Pedro, que a gente vai falar muito no Bastidores CNN, Fortaleza. Fortaleza se tornou com a possibilidade de uma nova disputa presidencial PT e PL. A gente tem o capitão Wagner nessa pesquisa recuando um pouquinho, e aí a gente tem um cenário, de um lado, André Fernandes e outro, Evandro Leitão. 23% os dois, empatados tecnicamente. Eu estava conversando com lideranças do PT, Pedro, que me dizem que vai ser obrigatório tanto para Bolsonaro como para Lula viajarem no segundo turno para Fortaleza, caso o cenário se desenhe dessa forma. E uma notícia muito ruim, né, para Ciro Gomes e Tasso Gereissati, 2 quadros importantíssimos do Ceará que apoiam o atual prefeito Sarto, do PDT. Houve um racha na família, no Ferreira Gomes. O Cid Gomes foi para o PSB e apoia o candidato do PT, mas pelo que me relataram, não está tão engajado assim na campanha na capital, está trabalhando mais no interior. E o Ciro Gomes, que tinha ainda em Fortaleza o seu principal reduto político, estava perdendo força, porque normalmente o que acontece nas capitais são os prefeitos que estão no mandato terem maior tempo de televisão e também terem a máquina a seu favor e acabam sendo candidatos naturais à reeleição, favoritos. E não está acontecendo isso em Fortaleza,
apesar de ter uma grande coligação em torno do atual prefeito. Aliás, amanhã a gente vai voltar com esse tema, que eu consegui umas informações importantes de PL e PT. Obrigado, Pedro, por isso.